Asáré sáré ìyẹn kọ́ lówó fàlùbáríkà tó sùn wọ́n ọ̀sọ̀rọ̀ mi o. Kásáré sáré kọ́ lówó fàlùbáríkà tó sùn wọ́n ọ̀sọ̀rọ̀ mi o. Orí jọ̀wọ́ kí o bá mi ṣe o kí má ṣerú ẹgbẹ́ mi àmì àṣẹ o. Orí jọ̀wọ́ kí o bá mi ṣe kí má ṣerú ẹgbẹ́ mi àmì àṣẹ o. Jẹ́ kí n rí bá ti ṣe o kémi tún rọ̀nà gbígbà láwùjọ o. Jẹ́ kí n rí bá ti ṣe kémi tún rọ̀nà gbígbà láwùjọ o. Gbogbo nǹkan tí mo bá gbé, gbogbo nǹkan tí mo bá gbé. Você está na Rádio Raiz Ancestral, a rádio que transmite axé. Palavras que fazem você crescer. Voz ancestral com Baba Angélique. Abodo Aboyê. Olá família, sou Baba Angélique. Está iniciando o programa Voz Ancestral, aqui na Rádio Raiz Ancestral. Como foi sua semana? Sempre feliz aqui com sua presença, nos ouvindo. Inicialmente sempre pedindo a Goexu, Ori, Babai Gungun e a mim, e agradecendo a Eledumare por estarmos todos juntos novamente, aqui na nossa Rádio Raiz Ancestral. Sempre lembrando nossos encontros semanais aqui, aos domingos, às 22 horas, né? Pode estar ouvindo aí via live no Facebook, né, nosso programa, a reapresentação do mesmo. Procure aí no Facebook, Baba Angélique. E também acesse o nosso canal aí também no YouTube, Baba Angélique. E lá tem o programa Voz Ancestral, você pode ouvir todos os programas. Temos aí sempre vários temas, segundo a luz de Ifá, né, dentro de Xexelabá, para que você possa compreender, entender de uma forma mais clara, né, os ensinamentos de Ifá. Assim também como trazer à luz, né, a orientação, como que funcionam todos esses processos, né? O que é realmente orixá, o que é egungun, todas as energias desses nossos irumalés, não é verdade, família? E hoje não poderia ser diferente, um tema muito legal aqui, interessante. O pessoal tem pedido aí, acompanhado aí nosso grupo, lá também no Face, uma palavra de Ifá, pedindo para falar sobre o orixá Ogum. E também a gente para desmistificar certos conceitos errôneos, né, que passam sobre esse incrível orixá, né?
um orixá que traz muita emoção, um orixá que traz muitas alegrias em nossas vidas, né? E com certeza você aí que está ouvindo, que está acompanhando na live, no YouTube, na Rádio Raiz Ancestral, como sempre, transmitindo e recebendo axé aí. Fique firme aí acompanhando nosso programa hoje com muito axé. E no final, como sempre, nossa ofó axé, pedindo por melhorias para todos. Então você aí que está em situação complicada, os caminhos fechados, fique acompanhando aí, com certeza vai estar recebendo muito axé de Ogum, aquele que desbrava, né, que abre todos os caminhos, que vence todas as dificuldades. Acesse também nosso site, babaodjeleque.wordpress.com, babaodjeleque.wordpress.com, e acesse aí todos os artigos, os programas também, muito conteúdo aí para você que gosta de estudar, conhecer a cultura iorubá, o Xexé-Labá. Lá você também pode agendar sua consulta para verdadeiramente, de forma prática, né, você buscar a sua melhoria. Não adianta ficar aí parado, reclamando da vida. Temos que agir, família. Vem entrar em contato. Você pode agendar aí pelo e-mail babaodjeleque@hotmail.com, babaodjeleque@hotmail.com. Sua consulta aí que a gente atende o mundo inteiro, pessoalmente aqui em São Paulo, e também via online para todo mundo, os 4 cantos do mundo, né? Mandando axé aí todo mundo que tem entrado em contato, sempre contente com as melhorias que essas maravilhosas energias têm promovido na vida das pessoas que realmente buscam a sua melhoria. Então, tome o seu primeiro passo e entre em contato. Não fique esperando as coisas acontecerem ou piorar. Ok, família? Então, uma primeira amostra daquilo que nós falaremos agora. Iba alájà ni mojúbà kí ibà mi kọ́ mọ́ ṣe ibà lọ́wọ́ olódùmarè àgọ̀tún atẹ́nilẹ́bẹ́lẹ́gẹ́ ságbèjì ara àmójúbà kọ́ ọba mi kọ́ mọ́ ṣe ibà pẹ́tẹ́ ọwọ́ ibà pẹ̀lẹ́mbẹ́ ẹsẹ̀ ibà pẹ́tẹ́ lẹ́rìísẹ̀ tí òhun tó èdè gbogbo lọ tán ọlọ́jọ́ òní mojúbà kí ibà mi kọ́ mọ́ ṣe ibà alájà tòun tó gbóró ibà ẹlẹ́sìn tòun tẹ̀ kan lẹ́sẹ̀ badigbanaku jáko yóò júbà ẹyẹ oko à ń tètè jáko wọn a sì júbà rẹ̀ bí labalábá jáko yóò júbà ẹyẹ oko àgbẹ̀ jáko ń júbà akuẹ̀kuẹ̀ àgbẹ̀ tó jáko tí ò júbà akuẹ̀kuẹ̀ ọkọ̀ àṣà lójúgun ọlọ́jọ́ òní mo júbà kíbà nǹkan mọ́ ṣe. mo dé wẹ́rẹ́ bí èjì alẹ́ mo dé kùtùkùtù bí èjì òwúrọ̀ mo dé wá pàpà bí èjì ìyálẹ̀ ẹ̀ta ọ̀dẹ́dẹ̀gún ọdẹ ò lè parun lé tiwa o kékeré lé wa ògún dìran ni àgbà lé wa ògún lè gbè ọmọ kéékèèké lé wa o ògún dépò ni mo bọ́dẹ nílẹ̀ ni wọn ṣàgbé ọdẹ kùkùté ọdẹ lèmi ń gùn orin àrùnkù tí mo bá lẹ́nu bàbá mi mo fi ń bọnu ìyá kọ́ mi níré mo mi ré bàbá kọ́ mi níta mo mi tàn ògún kọ́ mi ní ṣàmùṣàmù ọmọ ẹran ọdẹ jẹ ọ̀tọ̀lẹ́jà ọ̀tọ̀lẹ́jà owó ẹja òjò owó ẹja àràpín ẹja ìjà ní í dà ògún ilé tiwa ọ̀tọ̀ lórin gbangba tekuteku làwọn máa rà dá o. Maravilha, família. Isso é Ijala Ogum. São recitações, né, que os caçadores fazem em homenagem aos caçadores, orixás, Ogum, Odé e
Odé, que são todos os caçadores, né? Ogum, Oxóssi. A tradição narra que Ogum era caçador e costumava descer do Orum por meio de uma teia, né? Para caçar. E narra ainda que quando todas as divindades vieram ao mundo, tiveram dificuldades para encontrar o caminho. E aí, competindo a ele, abrir clareiras na selva com seu facão mágico, para que pudessem passar. E em consequência disso, foi aclamado por todos como Ossim-Malé, chefe entre as divindades. Qualquer contrato ou juramento selado em seu nome deve ser cumprido. São costumes tradicionais beijar um pedaço de ferro ou morder uma chave para demonstrar compromisso com a verdade e a justiça, em nome de Ogum. Caso o compromisso não seja cumprido, ou haja um juramento falso, considera-se que o faltoso sofrerá sérias consequências. Seu santuário é construído na parte fronteira das casas e oficinas de ferreiros. Tem por símbolos, né, importantes o ferro, a rocha, fragmentos de metal, a planta, né, o peregum, presa do elefante ou a sua cauda, e aceita em sacrifício aves, tartaruga, carneiro, obi, orobô, cará, óleo de palmeira e preferivelmente cachorros. Sua bebida favorita, o vinho de palmeira. É uma pequena definição do que é Ogum. Mas a função única de Ogum dentro do reino do Orixá é remover todos os obstáculos que ficam no caminho da evolução espiritual, que inclui a evolução de tudo o que existe. A fim de fazer isso, Ogum deve sacrificar tudo o que fica no caminho da evolução espiritual. E é devido a esta sagrada responsabilidade, Ogum é considerado o guardião da verdade. Ogum não protege a verdade como a que gostaríamos que fosse. Ele guarda a verdade do que é. É o processo de fazer esta distinção que está no cerne do mistério de Ogum. Ogum é, na mitologia Yorubá, um dos orixás mais antigos. Ele é o espírito da caça, ferro e guerra. Ogum é a força que ajudou os seres humanos para se adaptar ao mundo. A axé de Ogum é físico, força, a rapidez, franqueza, sensualidade, firmeza, proteção, lealdade e tenacidade. Ogum é firme, franco e honesto. Ele não tem misericórdia dos covardes. Ele é extremamente criativo. Quando pensamos em Ogum, geralmente dois conceitos principais vêm à mente. Duas imagens diferentes. Em primeiro lugar, é como um guerreiro violento, totalmente armado, com armas e encantos, e pronto para a batalha. O outro é como o homem ideal, viril, corajoso, bravo, o homem que protege e alimenta seus filhos, que persegue a verdade e a justiça implacável e cria a civilização. Em Ogum, encontramos três básicos princípios filosóficos a respeito do idealizado humano. Uma delas é a solidão metafórica de Ogum. Cada um de nós, no final, estamos em uma jornada solitária, a jornada do herói de autorrealização. Nós também somos, em última instância,
responsável por nosso dia a dia. A sobrevivência do dia a dia, apoiado por nossa própria força interior. Outro princípio sobre o ser humano ideal é tomar um papel de liderança, que se estendem a responsabilidade pelo alto a da comunidade ou grupo. E o terceiro é o apelê. Nosso caráter. Seremos julgados por nossas conquistas e realizações, quer a nível individual, mas o mais importante em serviço para os outros. Embora aparentemente paradoxal, esses temas de agressão e civilização são na realidade complementares. Porque a guerra é um ato de construção da civilização. Criação de sociedades é um ato violento. Verdade básica de Ogum é que a morte é essencial para a vida. Quando a morte é boa e quando é ruim? Ogum é uma ambivalente orixá que reflete as contradições da natureza humana. Ogum é o espírito de ferro e podemos analisar as qualidades de ferro para obter um vislumbre de Ogum e suas qualidades. O ferro é o único em sua capacidade de ser transformado de maneira profunda. Ele pode ir de vermelho quente líquido ao frio e inflexível muito rapidamente. Ele sempre mantém a sua força interior através de todas as suas transformações. E a incrível capacidade de sofrer mudanças radicais de temperatura, cor, essas temperaturas são a essência do ferro e de Ogum. As ferramentas feitas de ferro também refletem Ogum, como eles são normalmente usados em movimentos fortes, rápidas e decisivas. No entanto, para limitar Ogum ao espírito de ferro, se encurtou sua história. Como a fundição de ferro é um avanço tecnológico recente. Então, do mesmo modo, a reduzir Ogum ao deus da guerra é limitar suas responsabilidades divinas. Ou seja, ele não se restringe a ser o deus da guerra. Tem muito mais elementos dentro dessa poderosa divindade. Os orixás, eles existem em todos os níveis e expressões divinas, na criação e no reino invisível. Ao nível de energia universal, Ogum é energia primal, é energia expansiva e imparável da evolução. Ogum, que é a força da natureza, que mantém a matéria em movimento. Ogum sempre traz algo novo para o mundo, quer se trate de uma nova ordem política, uma nova tecnologia ou um novo assentamento. A palavra Ogum, com as mudanças tonais adequadas, pode ser traduzida para significar guerra, herança, medicina e até a transpiração. Uma vez que ele é do mar e dá uma vida, é Ogum que sustenta esse organismo. Em uma bem conhecida história, o Itan, a partir do mito da criação iorubá, que nós até falamos aí em programas anteriores sobre Obatalá. Quem não ouviu, veja aí no nosso canal no YouTube, em nosso site, sobre Obatalá.
que Ogum veio à Terra com os outros 401 Irmolés. Então, o Batalá desceu para o primeiro mundo, para o Icolê Aie, mas quando ele começou a cortar seu caminho através da floresta, seu cutelo, seu machado de prata não estava à altura da tarefa, ou seja, era muito suave. Então Ogum assumiu com seu facão de ferro. Ogum assumiu o papel de liderança e dirigiu os Irumolés. A filosofia de Ogum é que nós devemos agir com coragem e heroísmo na vida e na morte, enquanto servir às necessidades da comunidade. Esta história também sugere que o Batalá cria a consciência humana, mas o Ogum é a força por trás da sua evolução. Ogum é o instigador de começos, encontros e inovações. Ogum é também o orixá encarregado de fazer ebó, oferendas de sangue, de adimuns. Nesta área ele trabalha em estreita colaboração com Exu, ou seja, a elevação bem-sucedida do espírito do animal para Orum, com as orações da pessoa para quem o ebó está a ser feito, bem como a solicitar que o retorno dos animais à terra para alimentar as pessoas novamente. Este último aspecto é parte de Ogum, do papel como que força que empurra os seres vivos para continuar a procriar. A garantia de que o animal voltará assegura que não haverá comida para comer e as espécies não vão morrer. No entanto, é mais provável que Ogum se tornou orixá através de caçadores e guerreiros. Então, a maioria das culturas tem uma forma estabelecida de readmitir os guerreiros de volta à sociedade após a batalha. E se envolve alguma força de ritual de purificação para os guerreiros depois de matar na batalha. Então, na cultura iorubá, são os adoradores de Ogum que realizam esta tarefa. Parece que a caça, matando e da necessidade de restabelecer a ordem da desordem da morte são as raízes conceituais de Ogum. Então, quando falamos de orixá, que pode ser confuso, porque nós nos referimos a orixá de várias maneiras, sem fazer distinções claras. Orixá reúne experiência, tanto do mundano e espiritual reinos. Portanto, temos Ogum como uma energia primal, como uma força da natureza, como um espírito altamente evoluído, dado um trabalho a fazer por Deus, como uma deidade personificada, e assim sucessivamente, né? O multifacetado e multidimensional fator de qualidades de orixá são o que tornam qualquer explicação, querendo na verdade a única maneira de saber Ogum ou qualquer orixá é através da possessão, porque orixá, o ponto onde o conhecimento emerge entendimento. Qualquer esforço para interpretar Ogum será incompleta, dado em vista a sua grande importância e função. Então, a cosmologia iorubá relata que em força há unidade, mas nos reinos físicos polaridades são criadas e essas polaridades estão em fluxo constante. É por isso que o orixá parece ser
ilógica ou contraditória às vezes. Por exemplo, Ogum como guerreiro sanguinário e como protetor que nutre. Todos os orixás contêm ambos os atributos positivos e negativos. Ogum mata e ele cria. O Yorubá pensa que a verdade é efêmera e o bem e o mal como subjetivos. Ogum mata seu inimigo, isso é bom para você, mas é um ato de maldade a esposa e os filhos dos seus inimigos, não é? Ele ajuda os pobres e os impotentes, tomando dos ricos e poderosos. Em Ogum, em vez de opostos e lógico, temos a unidade de destruição e criação. E através de Ogum, essa polaridade é traduzida em equilíbrio. Todos os orixás representam polaridades, e todos os orixás fornecem uma teoria de como o mundo funciona. Como o equilíbrio é alcançado tanto a nível universal, a nível da sociedade e ao nível humano. Maravilha, né, família? Ogum é uma bênção em nossa vida. Ele é o símbolo por excelência do superior conquistando a sociedade. E um dos seus símbolos primários é a faca, né? O obé. É por isso que uma grande contradição surge. Ogum come primeiro porque a faca é a primeira coisa a provar o sangue de qualquer sacrifício. É dito que Exu deve comer primeiro em festas, rituais e oferendas, sem derramamento de sangue. Ele é apresentado sua comida em primeiro lugar. No entanto, em oferendas de sangue, é Ogum, o único autorizado a tirar uma vida, que come em primeiro lugar, e é por causa dele que o outro orixá pode ser alimentado de sangue. Ogum é o pai da metamorfose porque, com a sua grande força e com auxílio de calor intenso, ele se transforma de carbono em diamante, arenito em mármore e mármore em gneiss. Ao longo do tempo e do espaço, Ogum tomou em mais facetas. Sendo o deus da guerra, energia e metal, Ogum mantém matéria em movimento. Ogum é o sustentador da vida. Ogum vive na faca e com isso abre um caminho para o homem. Ogum é a força dentro do seu computador. Ogum é a tecnologia. Ogum representa as ferramentas que formam o homem, trazendo o potencial de uma pessoa, aumentando a vida de alguém. Ogum é o nosso batimento cardíaco. É a final contração durante o parto. Ogum é autoacidentes e ferimentos por arma. Guerreiro, caçador, agricultor. É o deus da lealdade e amizade ao longo da vida. Ogum é o mestre dos segredos, habilidades, artesanato, profissões e criações. Na diáspora temos tomado para conter Ogum uma panela de ferro, né, com ferramentas de ferro no interior junto, claro, com seu otá. E as principais ferramentas de Ogum é a bigorna, que significa a terra de capacidade de transformar o homem. A pá, que é usado na escavação, abrindo o seu potencial. O facão, que é usado para limpar o caminho e para proteger. A enxada, que é usado para cultivar o seu potencial. O martelo, que é usado para dobrar ou moldar as faculdades. Os
Os implementos são dons de Ogum, que ele usa para ajudar uma pessoa ao longo da vida. Eles são metáforas para a civilização. Ogum representa todas as ocupações em que instrumentos são utilizados. Ogum ajudou as divindades de sobreviver no seu povoamento inicial na Terra e para o efeito de harmonia entre si, enquanto eles lutavam com as circunstâncias novas e imprevistas. É o orixá de barbeiros, médicos, qualquer ocupação que usa faca, lâminas ou ferramentas de ferro. E as ferramentas de ferro de Ogum liga ele de muita maneira a outros orixás. Ogum precisa do fogo de Xangô para fazer ferro do minério, bem como para fazer ferro em ferramentas e armas. Tem uma forte ligação com Ossan, o orixá das ervas, onde os devotos de Ossan têm implementos de ferro em miniatura, bem como um pássaro em cima, né? Esse pássaro representando os poderes místicos dos herbalistas. Então, os instrumentos em miniaturas de Ogum representam o relacionamento de Ogum aos herbalistas, como guerreiros recebem encantos de guerra e medicamentos de proteção das folhas, e é a axé de Ogum que está nos encantos e medicamentos. Caçadores também têm muitos encantos e medicamentos. Grande parte dos guerreiros e caçadores de sucesso depende da eficácia dos seus encantos. Então, braceletes de ferro de Ogum pode desviar a espada de inimigos e mesmo desviar balas. E a espada de Ogum representa o seu axé, né? Ele contém a essência do gêmeo aspecto da agressão e da civilização. Ele limpou a floresta e construiu a casa. Ele removeu a fazenda e plantou as esculturas. E derrotou o inimigo e foi coroado rei. É Ogum que inicia caçadores a aprender os segredos de Oiá, que é o espírito do vento e também é guardião dos animais da floresta. Além disso, eles devem passar por treinamentos nos segredos do rastreamento de Oxóssi. Dessa forma, vemos que orixás são partes de um todo. Ogum também tem um simbiótico relacionamento com Exu, juntamente com Oxóssi, o espírito do perseguidor. Eles constituem os Eborá, os guerreiros. Eles são chamados a fornecer-nos a coragem, determinação e força a embarcar no caminho de nascimento, morte, transformação e renascimento. Estas qualidades são expansivas, agressivas qualidades, e assim a Eborá são energias do sexo masculino, mas a inspiração para embarcar no caminho e a fonte de força do Eborá vem do divino feminino. Então a relação entre os Eborá é uma descrição da estrutura fundamental, a própria consciência. Esta descrição não se limita à percepção humana. Ele contém pistas para agarrar a estrutura básica do universo base de carbono visual. Então, o paradigma está enraizado na estrutura do Ori. As histórias associadas a Exu, Oxóssi e Ogum são expressões da linguagem simbólica usada por Ifá para descrever o funcionamento interno do conhecedor incognoscível. A relação entre essas três forças espirituais primordiais
é uma expressão da relação entre o eu interior, o eu e o eu superior no processo de transformação e mudança. Todo o crescimento pessoal se move através dos ciclos descritos por Ifá, como o mistério de quem tomar nossas ofertas para os imortais. Vida, morte, transformação e renascimento é o caminho do mundo. Tem um matemático nigeriano, o Dr. Uibo, que ele recentemente ofereceu uma solução para o problema da teoria do campo unificado. Esse problema tem atormentado a ciência desde a época de Einstein, né? Então a teoria do campo unificado é uma fórmula matemática, para vocês terem ideia, utilizada para descrever a natureza interrelacionada de todas as coisas. Então, uma entrevista, ele disse que a inspiração para a solução desse problema veio dos anciãos de Ifá. Exatamente, o universo são átomos de hidrogênio passando pelo processo da vida, morte, transformação e renascimento. As estrelas são enormes fornos, né, que transformam hidrogênio no espectro de elementos. Então o fogo cria diversidade, a água cria estabilidade, o ar sustenta a vida e a vida retorna à sua fonte. Então nossa consciência reflete esse ciclo, porque é nascido da criação. A consciência nos tornou manifesta no mundo com o nascimento de seres humanos. A consciência surgiu no momento da criação do universo. Tudo é espírito em busca de um vislumbre da fonte. Exu é o mensageiro divino, o Deus das encruzilhadas que abre a porta para o nosso crescimento, que apresenta-nos, por meio de guiar nossas escolhas, o caminho correto. Ele personifica a intersecção dos mundos visíveis e invisíveis. Ogum, por outro lado, é o próprio caminho. Ele abre o caminho para nós, o que facilita o nosso caminho para o destino e crescimento espiritual. Então, Ogum é um exemplo brilhante de Uapelé, mas não é de forma alguma perfeito. Ele e seus filhos não têm medo de ser ele mesmo. Como o ferro, ele é rígido, seguro de si e inflexível, porque ele é incansável, deliberado e focado. Ele realiza tudo o que ele se propõe a fazer. Ele é a força, mas usado de forma criativa. Ogum é muito criativo. Filhos de Ogum, ao tentar descobrir como realizar algo, vai sempre pensar no físico em primeiro lugar. Eles gostam de usar suas mãos e sua força. Outros maravilham-se com a energia incansável de seus filhos. Ogum vê e faz o seu próprio caminho. Ele é a economia em ação, nenhum movimento desperdiçado. Pegar apenas o que você está indo comer. Ogum é o campeão de trabalhadores em todos os lugares. O nome de louvor a Ogum é Ogum Anire. Ogum como a fonte de boa sorte. O que está sendo aludido aqui é Suru, paciência, como a fonte de ira.
Normalmente, quando a adivinhação fala de paciência relacionada a um problema, ele está dizendo olhar para Ogum para socorro. No núcleo do axé de Ogum, é a vontade lenta e constante para fazer o que for preciso para obter o trabalho feito. Então, Ogum é a representação metafórica da transformação provocada pelo esforço humano. Esse aspecto benevolente de Ogum é ilustrado num verso de Ogundamedi. Ogundamedi Alabarani Noskun Ade foi quem adivinha para Ogum. Ele foi aconselhado a sacrificar um galo e dar o inhame assado. Ifá disse que ele sempre deve ir com seu facão, porque seria a chave para a sua prosperidade. E aí foi-lhe dito para comer o inhame assado. Ele assim o fez. Ele estava com sede, depois disso, e ele foi para o rio, para beber água. Quando ele terminou de beber, viu duas pessoas que lutavam sobre um peixe que pegaram. Ele aconselhou-os a ser paciente e ir para casa e partilhar o peixe. Eles ignoraram. O primeiro homem disse que ele veio do leste e o segundo a partir do oeste. Depois de ouvir os seus argumentos, Ogum ficou agitado e, para surpresa dos dois homens, pegou seu facão e cortou o peixe em dois. Ele disse a cada um para tomar a metade. O primeiro agradeceu-lhe e pediu-lhe para abrir um caminho de onde eles estavam à sua cidade e que ele faria enriquecer a sua vida, a de Ogum. Ele disse ainda que Ogum receberia coisas valiosas que lhe daria confiança. O outro também agradeceu e fez o mesmo pedido. Ogum concordou e ele tem sido conhecido como Ogundamedi, Ogum cria dois, desde o dia em que ele cortou o peixe em dois. Gossibata Onico, a morte é o destino inevitável de todos os seres humanos. Tem uma história popular de Ogum que matou uma aldeia toda. Ele começou a proteger a aldeia, mas perde o controle. Em outra versão, ele mata todos por causa de um mal-entendido. Em ambos os provérbios míticos, ele se move para o mato para viver sozinho. Um aspecto da história é a capacidade destrutiva de Ogum, que é preciso ter cuidado quando desencadeado estas forças e a necessidade de permanecer sem emoção ou desconectado. Então, no nível metafísico, Ogum de natureza agressiva significa a vontade de sobreviver que existe em todos os seres vivos. Além disso, a história fala ao conflito político. A história também fala com a natureza da verdade e a necessidade de ser adaptável a novas realidades. E relaciona-se que não há equilíbrio perfeito entre estar no controle e fora de controle. Então é através da compreensão do ciclo construtivo-destrutivo, da autotransformação, que cada indivíduo deve experimentar para o crescimento, que podemos entender Ogum, o Orixá. Ogum mostra-nos como equilibrar a necessidade de restrição com a necessidade de liberdade. Onde se encontrar com ele? Encontra no lugar de batalha,
encontra no lugar de disputa, encontra no lugar onde torrentes de sangue enchem com saudade, como um copo de água faz o sedento. Ogum, como energia criativa crua, não está apto para ser dentro da civilização, que é ser rei como seu irmão Xangô. Xangô incorpora de Ogum poderes de guerra e habilidades criativas, mas temperado por Obatalá. Ogum é defensor da justiça. Filhos de Ogum sentem a necessidade de justiça e acham que é muito difícil ignorar a injustiça. Ele é a verdade. Na África, o ferro, o símbolo de Ogum, é usado voluntariamente nos tribunais de lei para a tomada de juramentos por testemunhas para afirmar que a verdade seja dita. Como alguns ocidentais fazem com a Bíblia, né? Em juramentos. Poucas pessoas que acreditam em Orixá ousariam mentir depois de jurar dizer a verdade sobre Ogum. Quando Ifá fala da verdade, isso não significa alguma visão idealista de como as coisas devem ser. Ogum procura a verdade sobre a maneira como as coisas realmente existem no mundo. Ogum representa o poder do espírito de evolução para moldar novas formas de vida e novas estruturas como a criação se desenrola. Ogum é uma força fundamental do direito natural e é usado como um símbolo para a verdade. Muitas pessoas apelam para Ogum para remover os obstáculos, tanto espiritual e físico. E isso faz com que Ogum obtenha um julgamento errado, porque as pessoas não entendem o que eles estão pedindo. Mas, frequentemente, o obstáculo em questão está dentro da pessoa, ou seja, ela mesma. Ogum remove os obstáculos, independentemente se não estamos prontos para enfrentar a verdade. E esse processo pode ser doloroso. Ainda outro aspecto de Ogum é o seu lugar no Alboni, o culto dos idosos que adoram a terra, chamado Onile. Onile é o aspecto feminino de Ogum. Sendo a terra associada ao Ogum, nos dá a melhor prova de raízes antigas de Ogum. Então, as devotas femininas de Ogum usavam para adorar Ogum na forma de uma serpente, geralmente uma piton, né? Que fica associada com o Xumaré, né? Então, divindades da cobra são normalmente associados com a terra. Talvez isso nesse contexto que levou Ogum sendo uma parte do culto da terra Oboni. A ligação de Ogum com a divindade da terra feminina é ainda mais elaborado. Então, Ogum na diáspora é geralmente assentado em uma panela de ferro com 3 pernas, envolto com uma corrente e preenchido com pregos. Geralmente é uma faca e talvez algumas ferramentas no pote. E o que essas coisas representam? Com o pote temos o simbolismo do útero e também temos a ideia de 3 pernas. 3 é o número simbólico de Onile ou a Mãe Terra. Ifá diz que sempre que 2 Aô, adivinhos, reúnem-se, 3 estão sempre presentes, sendo o terceiro a própria Terra. 3 simboliza a relação com a Terra, que nos dá o símbolo do útero, suportados pelo símbolo para a Terra, uma indicação clara da relação entre dinâmica masculina e a forma feminina. O pote é rodeado por uma corrente,
Em Fá, a corrente é usada como símbolo para a ligação entre o céu e a terra. Um link que é sustentado pela cadeia genética do DNA, né? Então há um pedaço de pano vermelho em torno do pote, que é preenchido com pontas de ferro. E há alguma indicação científica da ferrugem no ferro. Depósitos na parte inferior das bactérias do oceano criado, que se tornou a primeira fonte da vida da célula, única formas na Terra. Essa seria o começo da evolução e a base para Ogum ter o nome de louvor Ogum Tobi, significando Ogum é o pai de todos. A semente da vida no ventre do oceano é agora simbolizada pelas pontas de ferro no caldeirão de ferro de Ogum. As pontas de ferro ou ferramentas simbolizam o esperma no útero. O componente feminino de Ogum é diminuída no ocidente, né? O que é usado para consagrar um pote de Ogum é o Irosum. Este Irosum é pó vermelho da árvore de madeira, né? Em Yorubá, a palavra é muitas vezes usada para se referir ao sangue menstrual da Ire Osum. Alusão a Ire significando boa sorte, que vem da guardiã da cabeça. Que nós interpretamos a significar genética, herança de nossos antepassados. Se você está colocando pó de madeira vermelha no pote de Ogum, você está simbolizando a unidade procriadora primordial para a sobrevivência. Outra conexão que Ogum tem com Oboni é que o ato Oboni, como um sistema de justiça em sociedade tradicional iorubá, e como sabemos, Ogum é um defensor da justiça e um protetor de vítimas da injustiça, Ogum nutre e protege os oprimidos. Ogum é uma pária e protege párias da sociedade. Ele certifica-se de que a riqueza seja partilhada. Ele é visto como um protetor que irá responder prontamente aos apelos dos oprimidos e irá de encontro com um destino injusto. Ele é procurado pela justiça para dentro da sociedade e proteção contra inimigos externos. No entanto, o temperamento quente de Ogum faz dele uma figura temida, enquanto ele protege os inocentes, os pobres, vítimas de ataque militar. Ele inflige dor a outras pessoas fraudulenta, os ricos que não compartilham, os inimigos na guerra. Ogum é uma figura solitária que vive sozinho na floresta. As roupas íntimas de Ogum são vermelhas, significando a sua natureza furiosa, mas em cima disso ele usa mariô, que são as folhas de palmeira, que tem conotações sobrenaturais, e essa imagem de Ogum embrandece. Ele simboliza um comportamento legal contido. Presta homenagem a Ogum Lacaê, uma divindade divina de adoração. Ogum que teve 2 cutelos muito afiados, afiado como fogo. Ele usou um para limpar uma área para fazer uma fazenda na floresta. A outra ele usou para cortar um caminho através da floresta, de um lugar para o outro. O tipo de roupa que usava no dia em que fez sua descida da colina para a planície, eu sei muito bem, ele usava uma coxa vermelha, chama sobre uma túnica vermelha de sangue, Mariô Yeye, Ogum Axó. Alabadé, o círculo de folhas de palmeiras, são vestiárias de Ogum. Em um verso de Ogum Dauturupon, encontramos referência à virilidade e força masculina de Ogum.
Então, dentro desse Itã, Ogum casa com Obá, que é uma mulher muito poderosa. Ela era um terror para os homens, né? Apesar de sua tremenda beleza, Ogum se apaixonou por ela à primeira vista, como ele foi atraído por ela física e força espiritual. Mas Obá sempre lutou com qualquer homem que tentou cortejá-la. Então Ogum foi até Orumilá para adivinhação, e Orumilá deu-lhe alguns medicamentos e também disse a Ogum para tirar algumas espigas de milho junto com ele. Ogum jogou no chão onde eles estavam a lutar durante a partida. Essa luta dos dois, Obá tropeçou em uma das espigas de milho e caiu. Ogum imobilizou-a e ganhou imediatamente, e fez amor com ela. Maravilha, né? Tá gostando aí do programa? A gente vai para um intervalo rapidinho, 2 minutinhos, acompanha aí. A gente vai passar mais algumas coisas importantes referente a Ogum. E já já estamos de volta, família. Axé. Rádio Raiz Ancestral, a rádio que lhe dá voz contra a intolerância. Eu respeito a sua origem. Eu respeito a sua cultura. Eu respeito a sua religião. Por favor, respeita a minha também. Tudo começa pelo respeito. Você precisa de uma orientação em sua vida. Está com problemas e não sabe como resolver? Ifá é a resposta para você. Agende sua consulta com Babá hoje ela aqui. Receba todas as respostas através de Ifá. Orientação personalizada. Pessoalmente ou à distância. Obelé, Búzios, Ibós, Itutu, Ipezé, Magias, Oxelabá, iniciações em Ifá, Egbugu, Orixá. Entre em contato agora. Venha transformar sua vida com a orientação e magia de Babá hoje ela aqui. De volta programa Voz Ancestral, com Babá Angélique. Transmitindo axé para você. Maravilha, família. Estamos de volta, sou Babá Angélique. Você está ouvindo o programa Voz Ancestral aqui na Rádio Raiz Ancestral. Então, passando aqui os contatos para todos. Entre nosso site lá, é babaangelique.wordpress.com, e envie seu e-mail também para babaangelique@hotmail.com para agendar sua consulta, iniciações, ebós e muito mais aí. Também nosso site a venda de produtos e magias. Tá gostando aí do programa? Ogum é isso e muito mais, né? A gente teria que fazer inúmeros programas aqui para falar sobre essa maravilhosa energia, esse orixá, né? Que é Ogum. Então, o que nós temos que deixar bem claro também é desfazer desse conceito errado de que as pessoas falam que é filho de Ogum porque é bravo, porque é filho de Xangô porque tem isso. Ou seja, aquele que diz que é cultuador ou filho de qualquer orixá ou que queira adentrar a cultura Xexelabá e diz que é bravo porque é um aspecto do seu orixá, tá errado. Tem que procurar cultuar outra religião, outro caminho, porque não serve para o Xexelabá. Nenhum orixá, nenhuma energia vai trazer uma situação ruim para a vida do seu devoto ou do seu filho. Ele não vai desequilibrar a pessoa, deixar ela num estado destemperado,
Quem fala isso é porque não conhece o Ogum, né? Então a gente tem que disseminar a cultura correta. Ogum, ele é aquele que nos dá a coragem. Então, se você é filho de Ogum, todos nós precisamos da coragem. Nós somos filhos dele também. Todos necessitamos da coragem, necessitamos da vontade de viver, de ter as transformações em nossa vida, não é verdade? Assim como Oxóssi, que é o rastreador, o caçador, não tido como caçador de bichinhos, de animais, como retratado tantos livros de formas erradas, né, aqui no Brasil, mas sim que também é o rastreador do nosso autoconhecimento, para que nós buscamos as melhorias para o nosso crescer interno. Quando nós falamos de energia, de orixá, obviamente existem os mitos que narram elementos de histórias, de guerras, de amores, paixões e tudo mais. Porém, nós temos que ter uma tratativa desses mitos como as nossas conquistas internas, porque são energias internas dentro da nossa consciência. Orinu. Então, quando a gente fala de guerra, são as guerras internas que nós temos. Quando falamos de morte, são você deixar de ser uma pessoa fraca e se tornar uma pessoa forte. São as transformações que ocorrem dentro das nossas vidas. Você não pode se dizer filho de Ogum sendo uma pessoa fraca. Você não pode dizer adorador de orixá sendo uma pessoa fraca, que tem medo de enfrentar a vida, de transformar a vida. E todos os orixás estão interligados uns aos outros, um auxiliando ao outro. Então, peço a você que também dissemine essa informação no sentido de que acabe esses conceitos errados, que Ogum, porque é filho de Ogum é bravo, porque é filha de Yansan é brava. Isso é bobagem. Orixá nenhum vai destemperar o comportamento de seus filhos. Cada um tem seu ori e sua personalidade. E tem que aprender a fazer a sua transformação interna e consciente. Esses orixás, eles vêm para nos mostrar, vocês veem aí que Ogum, quem trouxe e ensinou a humanidade a subsistir, sobreviver na Terra, de retirar elementos do nada e construir a civilização. E assim morre-se um período, inicia-se um outro período, e novas civilizações, novas estruturas, novas situações vão ocorrendo dentro das civilizações, sociedades e da nossa vida. Então, quem tem e taxa um orixá por violência, morte e isso tudo, porque não entende nada desse orixá. Os orixás, eles nos dão apoio na Terra para que nós cresçamos interiormente como indivíduos e que sejamos colaboradores uns com os outros, que sejamos leais, fiéis. Não adianta você falar uma coisa hoje e amanhã tá fazendo outra pelas costas. Ogum sempre tá vendo isso. Não adianta protelar um ebó, você que busca Ifá e depois dá as costas, não faz seus ebós. Você não está enganando ninguém, está enganando a si mesmo. Mais cedo ou mais tarde você será cobrado pelas suas próprias consequências. Então, que as pessoas sejam verdadeiras, que as pessoas sejam trabalhadores. Ogum é o orixá do trabalhador, que vai, busca, faz acontecer, que tem dinamismo dentro da vida.
É isso que Ogum ensina nós dentro da vida. Aquele que vai lá no pedir a Ogum abrir os caminhos, primeiramente tem que abrir os caminhos da sua consciência, para você acordar em si próprio, acordar com a vida, reconhecer que você também falhou e que você tem que fazer o certo de agora em diante. Que você deve buscar a melhoria, mas fazer por onde? Nós temos uma cultura brasileira muito de reclamação, né? Reclama o tempo inteiro, mas não busca fazer por onde. Então, Ogum ele ensina que a gente tem que ter ação de vida, de ir e fazer e acontecer, de trabalhar, de valorizar o seu trabalho, de valorizar aquilo que você tem, para assim progredir dentro da sua vida. Dinheiro, honras, tudo é consequência do trabalho. A cultura iorubá não promete e não fala de nenhuma forma de você adquirir honra, prosperidade através de mágica apenas. Sempre exalta o trabalho e esse trabalho começa internamente dentro de você. Mudança de consciência, de atitude. Isso é o que traz as transformações práticas dentro da vida. Quem espera milagre, aí tem que ir lá para aquela igrejinha lá do coraçãozinho lá dos pastores, né? Você pode promover o milagre dentro da sua vida. E Ifá pode trazer isso a você. Então entre em contato aí com a gente para buscar essa melhoria. E primeiramente entender o que se faz. Que a gente vê as pessoas cultuando sem saber nem o que está cultuando. Pedindo sem saber nem o que quer. Querendo melhoria sem saber o que é preciso para sua melhoria e o que é que ela está fazendo para ter o direito a essa melhoria. Você tem sido firme nos seus propósitos? Você tem realmente lutado, guerreado com afinco? Ou tem só reclamado e reclamado e reclamado da vida? Dessa forma não se chega a lugar nenhum. Então antes de chegar e pedir algo algum, saiba bem o que você quer. E seja objetivo. Agradecer aqui a sua presença. E vamos agora ao nosso Ofó Axé, pedindo para uma semana próspera a todos, não é, família? Ogum Yemoye Moye. Que Ogum transforme essa semana, transforme sua vida. Que corte todo o mal, que corte todas as desavenças. E que onde houver guerra, que Ogum não causa a guerra, e sim ele tira a arma da mão das pessoas, usando a inteligência para as vitórias. Que você tenha inteligência, que tenha sabedoria em suas escolhas dentro dessa semana. Que venham realizações positivas, justiça dentro da sua vida. Ogum traga todo o axé, toda a restituição dentro da sua vida. Ogum traga alimentos, proteção, prosperidade. Corte todos os males, todos os pensamentos ruins. Traga o Irê, a boa sorte a todos. Que nessa semana você terá
toda vitória plena dentro da sua vida, através de seu esforço e da proteção de Exu, Ogum e Babai Gungun. Eu sou Babau de Alequê. Entre em contato babaudealequê@hotmail.com e vamos sempre transmitir muito axé, 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 família. Você precisa de uma orientação em sua vida? Está com problemas e não sabe como resolver? E Fá a resposta para você. Agende sua consulta com Babau de Alequê. Receba todas as respostas através de Fá. Orientação personalizada. Pessoalmente ou à distância. Obelé, Búzios, Ibós, Itutu, Ipezé, Magias, Oxelabá, iniciações em Ifá, Egbugu, Orixá. Entre em contato agora. Venha transformar sua vida com a orientação e magia de Babau de Alequê.